Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flor e está começando mais um Todo Ouvidos. E eu quero aproveitar esses momentos iniciais para agradecer aos mais de 36 mil inscritos no canal, as pessoas que comentam, curtem, compartilham. Muito, muito obrigada também pelas mensagens de apoio. Eu leio todas, viu? Muito obrigada. Também quero agradecer aos membros Natanael Oliveira, Juliana Carvalho, Ivo Oliveiras Farias, Simone Rios, Mônica Fantuzzi, Mamusca, Virgínia Miranda, Nani Lima, Fátima Tavares, Elisandra Simas, Thaís Matiello, Marcos Pellegrini, Tereza Cristiane Zeri e ao Ricardo Nicoletti, que acompanha desde o começo. A todos vocês, o meu muito obrigada. Vocês fazem com que eu acredite neste jornalismo catalisador de boas mudanças. Hoje eu converso com a Renata. A Renata vai vir aqui contar a história dela e também a história do filho dela, porque se mistura, né? Quando é mãe e filho, é uma história que se mistura. E o filho dela foi vítima de um atropelamento no ano de 2017, no Distrito Federal. Ele é ciclista, estava voltando da universidade. A Renata vai contar em detalhes tudo aqui. Renata, seja muito bem-vinda, muito obrigada por vir aqui contar e compartilhar um pouco da sua história também. Obrigada pelo convite e pela oportunidade, né, porque quando a gente, né, um filho da gente vai, a gente só não quer que esqueçam, porque senão vai mesmo, né? E eu espero que essa E, entrevista sirva de memória para o seu filho. O meu cachorro tá aqui atrás, às vezes ele vai passar, viu? Ele é então, danadinho. Mas ele é bem-vindo. é, a Renata me mandou um trechinho de um documentário que o filho dela participa e que eu vou colocar aqui no início, que ele fala dele. Meu nome é Raul Aragão, eu sou de Recife, estou aqui em Brasília há 2 anos e meio, sou estudante de Sociologia na Universidade de Brasília e estou aqui representando o Bicicleta Livre, projeto de extensão da UNB. Eu vim aqui hoje na Câmara dos Deputados, a convite da Rodas da Paz, para a audiência pública sobre a alteração da lei de trânsito, mais voltada para o projeto cicloviário. Para mim, a bicicleta, ela é, além de uma forma de transporte, é uma forma de lazer. Quando eu ando de bicicleta, eu vejo as pessoas, eu penso nas pessoas, eu me preocupo com a segurança das outras pessoas e não só com chegar rapidamente ao meu local de destino. Mas agora eu quero saber, Renata, também sobre quem era o Raul para você, para que nós conhecemos através de você. bom, Raul foi o meu primeiro filho, né? Assim, eu já tinha, era uma mulher já madura, tinha 34 anos quando ele nasceu, foi por opção, né? E já estava estabelecida profissionalmente. Então, a chegada dele era, digamos assim, uma parte que faltava, digamos, que me preencheria, né? Ser mãe. Então, assim, eu me dediquei muito, né? Não tinha problemas com não vou poder sair, não. O que eu estava vivendo era aquele momento de integração, né? Então me dediquei muito por muitos anos ao trabalho e aos filhos, e isso sem perdas, sem hoje sentir, porque eu também viajava a trabalho, assim, eu conseguia dividir tudo. Mas então, aí Raul foi esse filho esperado, desejado, né? Nasceu muito bonito, muito, mas assim muito inquieto também, uma pessoa que depois eu fui entendendo, né, que ele precisava daquela inquietude toda, né, porque ele era um ativista. E o mundo ele já não entendia desde que ele nasceu, né? Assim, então, ele era uma criança hiperativa, muito inteligente, muito encantadora, mas também de fortes emoções,
socialmente, né, de controle, de descontrole, mas a vida dele era muito intensa, porque ele era um excelente aluno, né, mas ele tinha assim o lado do raciocínio lógico muito bom, né? Ele ganhou prêmio da Olimpíada Brasileira de Matemática, Yeah. trabalhava com robótica, gostava de TI, mas ao mesmo tempo ele escrevia poesia e encantava e fazia um tuzuru, um origami. Ele era um pouco assim carismático também, né? Então ele não era o nerdão, né? Ele não era um nerd, apesar dele ter habilidades de nerd, mas ele também era uma pessoa que queria viver muito. E Raul é por causa do cantor ou tem outro significado? Eu gostava do nome pequeno, em princípio, né? Assim, e pensei em Arthur, mas Raul, quando nasceu, ele já tinha três irmãos. E, ao final, ele ficou com quatro irmãos, porque depois dele eu tive Flora. E aí, o pai dele já tinha um Arthur, ele já tinha um irmão Arthur, então eu tive que mudar a escolha. E aí achei o Raul parecido, havia uma figura familiar paterna que o nome foi Raul e tinha boas referências. E Raul Seixas também me encantava assim, nas letras, nos questionamentos, não absolutamente, mas trazia conteúdos, talvez, dessa inquietude de Raul Aragão. E Renata, ele gostava de bicicleta desde pequenininho? Não, ele não gostava de bicicleta desde Oh. pequenininho. Eu comprei bicicleta para ele, mas a gente morou em Recife muitos anos, né? Morou em Brasília, mas também morou em Recife. E Recife não era uma cidade amigável para um adolescente andar de bicicleta, uma coisa no trânsito mesmo, né? Aí ele não tinha como andar de bicicleta, praticar, porque não dava para ir para a rua, né? Então, ele não se interessava, porque ele era muito pontual. Ele era mais nerd mesmo de pequeno, e havia um parque que tinha uma pista, umas coisas de quem gosta de bicicleta para fazer coisa. Mas depois eu entendi que ele gostava de bicicleta para ser o complemento da mobilidade dele. Ele não era do. Agora ele fazia brincadeiras com bicicleta, que ele tinha muita habilidade. Tem joguinhos como track stand para ficar com ela parada. E ele era muito bom nessas coisas também, mas a bicicleta era como se fosse o prolongamento do corpo dele. Não era esporte, não era lazer, não era mobilidade, mas era tudo junto. Era uma grande identidade com a bicicleta, e só surgiu quando ele voltou a morar em Brasília para cursar Ciências Sociais na UNB. Inicialmente, ele achava que gostava do TI e tinha passado na Universidade Federal de Pernambuco para a Ciência da Computação, que era um gosto muito dele, ficou até morando lá com a minha família, e depois não gostou mais e veio acompanhar a gente já aqui em Brasília, estava toda a família, e prestou o Enem novamente e mudou da ciência da computação para ciências sociais, para você ver essa dicotomia da mente dele, né? Que ele tinha os dois lados, assim, muito. Ele saiu da TI, que ele era muito bom e gostava, mas ele não gostava, talvez, de aplicar a academia, se dedicar à academia do TI. TI, para ele, era uma coisa nata, né? E aí, para estudar mesmo, ele escolheu as ciências sociais, que, assim, por ele ser inteligente, ele era um aluno de boas notas, mas que estudava pouco, não tinha também muita concentração, né? E não gostava, digamos, de estudar, né? Já gostava da prática.
E aí ele já estava terminando ciências sociais, estava no último ano, e aí ele disse assim para mim, olha, para tu ver como eu gosto de ciências, só estou gostando tanto do curso que eu estou pensando em fazer um mestrado. Quer dizer, Olha. aí ele passou a gostar da academia do existencial para ele, não da lógica. E quando ele se mudou para Brasília para estudar na universidade, você ficou em Recife? Não, eu já estava aqui. Ah, Eu já já. estava Ah, então vocês aqui. estavam pertinho. Foi, foi. Aí ele veio morar aqui de novo em 2013, né? Foi Flora que nos puxou, ela veio em 2007, ficou com o pai dela. Aí em 2011 eu vim, porque a gente, quando eles nasceram, a gente morou aqui uns 6 anos, em Brasília. Aí eu voltei para Recife, eu trabalhava na Receita Federal, então havia a possibilidade de mudar de cidade. E aí morei mais 11 anos em Recife quando voltei para Brasília. Mas Flora já tinha voltado, voltei eu, e um ano depois voltou Raul. Flora é a caçulinha. Flora é a caçulinha. E quando foi o nascimento da Flora, até a vivência da Flora, ela era muito apegada ao Raul? Como é que era? Olha, eles têm uma diferença muito pequena, é 1 ano e 5 meses de diferença. E, assim, em princípio, na infância, tudo, eles não eram muito amigos, não. Brigavam muito, né? Os dois de personalidades muito fortes, rolava muito ciúme em relação a mim, competição entre eles. Mas aí, o que foi muito bom para a Flora foi que quando ele faz, inclusive quando Flora vem morar aqui em 2007, um dos argumentos é que ela odiava Raul, ela era adolescente. Aí, assim, quando ele volta e passa a frequentar, eles já se reencontram de 6 anos depois, como moradores da mesma cidade, né? Antes, claro, nas férias se encontrava, ela ia lá, ele vinha cá, assim. Mas, assim, aí passaram a estar cursando a mesma universidade, entendeu? Então, foi outra visão de tudo, outro reencontro que eles tiveram na vida, Mais né? maduros também. Mais maduros, mais, assim, desafiadores também, mas no mesmo nível já, num nível que já traz reflexões e amadurecimento, como você falou. Então, eles tornaram-se grandes amigos, e isso foi muito confortável no desconforto da morte que foi para ela. Né? Se ela tivesse mal com ele, ia ser muito pior. E Renata, ele voltava e ia para a faculdade sempre de bicicleta ou sempre que dava ele ia? Sempre. Ele tinha adotado. É isso que eu digo, ele era muito intenso. Então, quando ele começou a ir para o UNB de bicicleta, a gente morava na Asa Norte, tanto eu como o pai dele, ele revezava a casa, mas era ele. Aí não tinha carro suficiente, eu tinha um carro para dividir para os três, a gente tinha 2 dias para cada um, tudo organizado, né? Porque ele era um ciclista, se mobilizava de bicicleta, mas ele era muito realista. Ao final, ele era um sociólogo, né? E assim, ele não era contra o carro, não era, né? Ele até usava o carro também 2 vezes na semana, onde ele concentrava atividades que dependia de carro e tudo. Mas a gente usava de uma forma bem objetiva, era um carro para três, né? Já tínhamos essa visão. E aí, ele, para ir para a faculdade todo dia, ele ia de bicicleta. E isso ele foi tomando gosto aí, nessa maturidade, já na UNB. Ele foi vendo com isso o potencial que a bicicleta fazia para ele, assim, dava mais energia, dava liberdade. Ele era muito interativo. Então, assim, no, quando criança e adolescente e tudo, ele era tímido, né? Mas assim, a bicicleta ajudou a tirar a timidez dele, porque ele chegava com a bicicleta.
Então, assim, o foco já era a bicicleta, ele tirava uma onda. Então, assim, ele, dentro daquela UNB, eu acho que não tem quem não conheceu o Raul com a bicicleta. Né? A gente costuma dizer que ele virou bicicleta. Por isso que eu digo, a bicicleta para ele era isso, era um complemento da perna dele, do corpo dele. E a distância era mais ou menos quanto, assim, da Ah, era universidade? pequena, ele fazia coisas muito mais longas. Era cerca, para mim, para nossa casa, que ele morava comigo, do restaurante universitário de onde ele saiu e o ICC onde ele estudava, era tudo na mesma altura, eu não dava 1 quilômetro para nossa casa. E para a casa do pai dele, mais meio 1 quilômetro, assim, porque subia o eixo. Então, era um percurso. Quando a gente tirou os dados do celular dele e jogou num aplicativo que mostra por onde a pessoa passou com grande frequência, ilumina, esse trecho onde ele foi atropelado era visivelmente o trecho que ele mais fazia. Ele fazia 2 vezes ao dia, muitas vezes, esse trecho, porque a casa da gente era muito perto da UNB. E, Renata, por mais que passe o tempo, eu fazer você lembrar desse dia ainda deve ser muito difícil. Então, eu peço desculpa de antemão. Eu gostaria de saber como é que foi esse dia em 2017, esse último dia, mas desde o começo, como é que foi? Vocês se encontraram? Olha, a gente estava separado porque eu ia muito para Recife. Minha mãe estava já enferma e tinha, assim, precisava do apoio, sou eu e minha irmã, então, como eu já estava aposentada, eu e eles adultos, estudando na UNB, integrados, amigos, né? Ficava muito em Recife. Eu dividia meu ano para poder cuidar da minha mãe, que era necessário também. E ia com muita tranquilidade, inclusive até marcavam os cursos para fazer lá, para ter atividade lá, né, e tudo. E eu estava em Recife porque a minha irmã, minha única irmã, tem uma filha que mora em Nova York e ela tinha ganho uma neta em fevereiro, a primeira neta. E aí ela foi para o nascimento e em outubro para novembro ela queria ir lá de novo e se organizou para ir. E toda vez que ela precisasse viajar, eu tinha um compromisso absoluto com ela, já que eu não morava lá, então ela arcava com mais responsabilidades, que eu não tinha obstáculo. Ela fosse viajar, eu estava em Recife. E assim foi, e aí com isso a gente se encontrou no início de setembro, estávamos em Brasília, foi um momento muito bom, onde eu olhei para Raul e o vi completo, assim, como se ele tivesse amadurecido muito, tivesse muitos anos. Eu tive um pouco dessa sensação. E aí eu viajei para Recife no final de setembro e só voltaria com ele 15 de novembro, porque início de novembro ele ia para Recife também. Tinha uma competição de, de fixa Olimpíada, que é justamente uma competição que não são olímpica nem nada, é do pessoal fixeiro, que tem a bike como, né, instrumento do trabalho e tudo. E ele estava inscrito nisso, então ele ia para Recife para esse torneio e o aniversário dele era 14 de novembro, ele ia ficar até o aniversário, e no dia 15 voltaríamos, que minha irmã já estava voltando. E daí foi que no dia eu estava lá fazendo esse curso, e assim, passei o mês de outubro quase todo, e o curso era uma imersão. Eu estava num hotel, numa imersão, tinha que desligar celular, né? Alguns momentos de intervalo se ligavam os celulares, mas nesse dia passamos a manhã inteira, era um sábado, 21 de outubro, com o celular desligado, e depois, no intervalo,
eu vi algumas ligações, inclusive dele. Liguei para a minha casa da minha mãe, porque ele, quando queria me achar, ligava de tudo que é canto, de tudo que é coisa. E confirmaram que ele queria me perguntar uma coisa. E aí eu vou no banheiro, daqui a pouco entra um número que não está cadastrado na minha agência, me telefonando, um prefixo 61. Como eu sabia que ele estava querendo falar comigo, eu achei, o celular dele descarregou, está ligando de outra pessoa, né? E aí era um amigo dele, da Rodas da Paz também, que ele era voluntário da Rodas da Paz, já que era uma ONG, que é uma ONG aqui de Brasília, que trata da paz no trânsito, mas com maior foco em bicicleta. Então, esse amigo, uma hora já depois do atropelamento, as pessoas foram sendo avisadas e porque um dia de sábado, nessa travessia que ele fez, foi atropelado e depois do almoço, porque ele tinha ido almoçar no restaurante universitário, porque eu estava viajando e assim ele não precisava fazer comida. Almoçava no restaurante universitário. E aí as pessoas foram identificando, alguém achou a bicicleta parecida com a dele, lá caída na rua, e foi se ligando, e eu só conseguiram contato comigo uma hora depois, o que me deixou totalmente atordoada, né? Porque não ligaram para dizer, morreu, porque de fato ele foi socorrido ainda. Então ficou a notícia assim, né? Foi atropelado. É, se ele tivesse em condições, né, razoáveis, com certeza seria ele a estar falando comigo, então isso mostrava a gravidade. Ninguém quer dizer exatamente ao longe, eu também agradeço a minha desinformação, porque só assim eu consegui viajar. Eu corri para o aeroporto, a felicidade é que eu estava nesse hotel, que era em Boa Viagem, já muito perto do aeroporto, que era época de horário de verão em Brasília, em Recife não, os voos eram tudo cedo, e como uma loucura eu consegui pegar um avião com a roupa do corpo, vim para Brasília, e ele estava no hospital de base, já com muita gente do lado de fora, e ali o hospital de base fez tudo que pôde, acho que, assim, eu quero elogiar, inclusive, assim, como diz a história, o cuidado que eles tiveram, né? Eu perdi a palavra, mas é algo como a solidariedade, né, com a família, a forma de atender. É claro que é um pronto-socorro, a gente não tinha acesso, mas quando foi possível ter um acesso, me deixaram ter um acesso. O médico do trauma deixou eu gravar, que ele se dispôs a dizer tudo que já, como ele chegou e tudo que fizeram. E eu digo que eu fiquei sem saber porque eu dizia para a pessoa, porque eles disseram assim para mim, ligue para o celular dele porque está funcionando e querem falar com a família. E aí eu ligava, a pessoa falava de uma fratura na perna e dizia que estava tentando estabilizar ele, e eu não sabia o que era estabilizar. Foi isso que me salvou, né? E aí, então ele chegou no hospital já com 13 minutos de parada cardiorrespiratória, segundo o controle do SAMU. Isso já era um dano muito grande de sequelas, né? E depois ele não podia ser movimentado, ainda tentaram uma cirurgia que chama laparoscopia branca para tentar descobrir se era algum órgão que estava provocando as paradas cardiorrespiratórias, porque não conseguiam fazer a tomografia porque ele morria. E aí tentavam estabilizar ele, que aí eu entendi o que era estabilizar. Então, assim, como eu desconhecia os termos e vivia um momento muito intenso, eu pedi a permissão para o médico de, quando ele começou a me explicar, que eu gravasse, né? E ele foi muito gentil, explicou tudo, né? Mas terminou, segundo minha sobrinha que estava nos Estados Unidos, então foi uma catástrofe.
a minha irmã, a minha sobrinha, todo mundo teve que voltar dos Estados Unidos, acabou a viagem, né? Não chegaram a tempo para o velório, porque numa situação dessa, os outros que resolvem por você marcaram um horário sem combinar comigo. Mas eu agradeço também, né? Porque então foi essa loucura. E a loucura continuou, né? É, até hoje, digamos, né? Porque eu costumo dizer que quando nasce um filho, quando você tem um filho, a sua vida nunca mais é a mesma, né? Isso provoca alterações profundas e que lhe tiram completamente do normal que você tinha, né? E quando você perde o filho, é a mesma coisa. Você não tem mais a mesma vida, né? Só que quando nasce, você convive com aquela coisa maravilhosa, né? Com amamentar, com abraçar, com cuidar, com criar. E quando morre, fica a ausência, né? Aí você tem que se encontrar nessa outra vida com a ausência. Então é muito mais difícil, né? E daí eu me dediquei assim, não era nada planejado, porque eu sou muita emoção também, então o que ia surgindo eu que nem ia fazendo para, digamos, eu costumava dizer que eu emprestei a minha vida para ele, porque ele ia fazer era muito. Você viu pela entrevista que ele deu na Câmara, né? Ali ele tinha 23 anos. Então, eu me dediquei a Rodas da Paz, fui voluntária, que fazia muito. Depois, inevitavelmente, me tornei coordenadora geral por 2 anos, que seria ele, né? Depois, atualmente, estou terminando a segunda gestão. Realizamos, eu digo que, assim, eu acho que eu estou num momento de rito de passagem, né? Faz 7 anos, eu fiz muito, né? Me dediquei, até mesmo o dinheiro, que é uma vergonha alheia, prefiro nem falar, que recebemos de danos morais. Eu entreguei todo para um evento que chamou-se Salve o Planeta Pedale, que realizamos aqui em Brasília no ano passado, em setembro. Foi um ano de aperreio, mas foi lindo porque conseguimos fazer na UNB, isso era importante, né? E porque a vida dele foi lá, a abertura foi no Cine Brasília, que representava a cidade. Então, foi meio que uma culminância, né, desse tempo de 7 anos, que eu precisei ser ele para ele não morrer. Renata, nessa ausência, né? Você provavelmente estava também se questionando o que que aconteceu, como aconteceu, até você entender tudo, né? Buscar respostas e perceber que ele foi vítima de atropelamento, né? E não uma fatalidade. Como é que foi para você perceber isso? Olha, é um tempero amargo a mais na dor da perda, porque ele foi vítima de um crime de trânsito, né? Houve julgamento, o mínimo possível, o réu foi condenado, mas aquelas penas mínimas, você luta. Uma das minhas lutas era para transformar, porque em Brasília, não sei se você sabe, já houve uma campanha Paz no Trânsito que mudou muito o trânsito de Brasília, diminuiu o número de mortes, passou-se a respeitar a faixa de pedestre, que tornou-se referência nacional. Então, toda essa minha luta, que era a luta dele, né, é porque essas mortes no trânsito são mortes, 99% são evitáveis. Elas são decorrentes de um mau comportamento, de um comportamento irresponsável, às vezes assassino, né? E não são acidentes, né? Claro, existem acidentes, mas é uma minoria.
E o número de mortes no trânsito no Brasil, não apenas de ciclistas, é assustador. E se houvesse olhos para isso, a gente consideraria que era uma epidemia de trânsito, porque varia em média de 35.000 a 38.000 mortes por ano no trânsito. A maioria, você vê as notícias, é de responsabilidade, quer nas estradas, quer nas vias urbanas. E a gente entrou nessa luta por diminuição de mortes no trânsito. Não só a gente, existe um programa da ONU, a década de redução de mortes no trânsito. O Brasil não vem conseguindo avanços, né, nesse aspecto, diminuir um pouco, mas muito pouco, e como tem na Suécia, mas é um conceito, mas não é uma realidade, mas é um conceito que deve se seguir, né? Uma morte no trânsito decorre de três responsáveis, né? Se a responsabilidade urbana estava bem cumprida, né? E você tem cachorrinho, eu tenho gatinho. Uhum. E Kodak. Aí, se as condições das vias estão cumpridas, se o motorista. Né, depende de tudo, porque é considerável que o ser humano é falível. E ele pode cometer uma falha, e nisso, se você não tem as outras condições, não está respeitando o limite de velocidade, essa falha toma um agravamento tão grande que se torna um crime doloso, como deveria ser a maioria deles, né? E, Renata, Então, eu ah, entendo que no Brasil a justiça não amadureceu para crimes de trânsito. Talvez o foco está sendo, eu diria, errado, né? Porque realmente você vai botar mais na cadeia pessoas que está lotada de pessoas que não fizeram quase nada, mas é uma questão social e de cor, né? E de raça. Mas, enfim, desculpa, pode não, perguntar. desculpa, desses três fatores, né, analisando o caso até do Raul, da questão da mobilidade urbana, né? havia, havia a faixa de ciclista, como é que era a rua? Olha, era uma travessia, né? Ele vinha da UNP, num caminho que ele sempre fazia, e ele desembocava numa via L2, que chama aqui L2 Norte, que tem três faixas de rolamento, tem um canteiro no meio, e já tem uma faixa de contenção para fazer o retorno e subir lá para casa. Aí ele pegaria a ciclovia ao subir. As ciclovias, elas não se interligam, né? Muita coisa. Mesmo quando os governos anunciam não sei quantos quilômetros de ciclovia, tem uma hora que a ciclovia não dá em lugar nenhum e você precisa entrar na via. Então, assim, na travessia, era uma travessia que não vinha carro nenhum, porque uma via de 60, 2 horas da tarde de um sábado, só existe mais escolas de um lado, a UNB logo atrás, e igrejas. Então, meio que depois do almoço, sem ser um dia de aula, é uma via bem deserta. Quando daí o motorista vinha, conforme o laudo da Polícia Civil, a 95, que já é um laudo conservador, porque a conta mesmo dava 112, né? Mas como é um cálculo, há uma diminuição para não haver questionamentos, o que não houve mesmo, não tinha como questionar a velocidade. Então, ela já era 50% maior do que o limite da via, né? Assim, eu consegui depois outros laudos mais humanísticos, um professor daqui de Brasília, onde ele provava que se o motorista viesse a 60, que era o limite da via, ele não tinha pego o Raul, né? E se ele tivesse puxado para a direita, que Raul estava fazendo a travessia, Raul já estava na terceira faixa, e já olhava para o outro lado porque ele já estava entrando no retorno, né? Então ele foi pego de costa, tanto é que o carro subiu o ponteiro central, o carro puxou para o lado que ele estava indo.
quando, se ele tivesse mais maturidade, era um motorista permissionário, e eu digo que a injustiça dói, porque nem a permissão ele perdeu. Ele não pagou pena nenhuma, houve uma prescrição resultante de uma anulação pelo STJ, de um erro de uma desembargadora, e prescreveram as penas mínimas, né? Ele não perdeu a permissão, saiu a CNH, E não teve e, e nenhuma a, multa no trânsito para ele. não, não, porque as multas do Detran só são aplicáveis se for na hora. No filme que Flora fez para Raul, esse professor explica isso. Aí o Detran não pode autuar com base de informações de terceiros. O terceiro era a Polícia Civil, era o laudo policial civil, mas o Detran não podia autuar, que ele estava a 95, não havia de 60, então aí ele não perdeu a habilitação. É tanta coisa absurda É, que eu lhe realmente. digo assim, dá uma vergonha alheia mesmo. Assim, eu já falei tanto desses processos judiciais que eu considero que eu fui assim, eu sofri violência processual e judicial, né? Que depois desse evento que eu dei o dinheiro, que saiu coincidentemente 3 meses antes do evento, né? Foi um dinheiro ridículo, assim, ridículo para o nível de vida da gente, sabe? Assim, porque o que a gente espera é mudança no comportamento das pessoas, né? E se você não faz qualquer tipo de reparação, mesmo você podendo, você não se trabalhou, né? Você só se trabalhou querendo anular, porque depois o processo judicial vira uma briga familiar, quer dizer, você tem o luto, tem a dor e tem que lutar por justiça, né? Então eu me senti abandonada pelo Ministério Público, que não acompanhou o processo, ficou na primeira instância. Então, assim, eram coisas inacreditáveis que acontecem para os resultados esperados, que é sempre assim, o morto morreu, né? E o vivo, vamos ser assim, é, legalista, a pessoa é novo, tem que estudar, tem que fazer Ah, isso, então tudo tem que bem, isso, né? afetar a vida de uma pessoa, não receber nada, continuar dirigindo e não, né? Para você ter uma ideia, né? Cada família sofre de um jeito. A minha filha Flora, ela também estudava na UNB e o motorista que matou Raul também estudava na UNB. Então ela tinha medo de encontrar com ele lá. Ela terminou o curso, perdeu o último semestre, ela estava fazendo já o TCC com outros colegas, um trabalho, um filme também, mas aí quando foi no semestre que Raul morreu, e daí eu disse a ela, quando começou o outro semestre, eu disse, vamos fazer um filme sobre Raul, a gente faz um financiamento coletivo, e daí ela foi tomando gosto e conseguiu se formar, mas ela não ia mais nem na UNB, e nem precisava meio assim, ela estava no final do semestre, mas como quando ia, como não houve nenhum reparo, como não houve nenhum nada, você se sente vulnerável ali, né, à mercê da sua emoção sozinha, da sua emoção injustiçada também, da sua emoção perdida. Renata, como foi para você encarar esse motorista? Olha, eu só encarei ele no dia da audiência, que foi singular, porque foi considerado culposo dentro do CTB, por mais que a gente tenha lutado para transformar para dólar eventual. E, e eu só o vi naquele dia, foi a primeira vez. E ele não olhou para mim, né? Eu entendo que é uma situação muito difícil, né? E ele não me encarou. Depois, assim, a vida me fez eu e Flor encontrar ele num carnaval. E não foi muito bom o encontro, não, as reações, sabe? Assim, não houve nenhuma questão física, mas foi difícil vê-lo e enfim, não foi uma boa interação, porque ver por acaso é muito difícil, né? Assim,
É como se fosse um gatilho, né, da dor ativado. E você volta a se perder um pouco ali, né? Assim, eu considero que desde a hora que eu soube da morte de Raul, do atropelamento, é como se eu fiquei anestesiada, assim, entrei num estado um pouco fora do nível da realidade, né? Mesmo assim, eu tinha muita força de fazer tudo, mas ainda estou trabalhando isso. Acho que foi um instrumento de defesa para continuar assim dizendo, olha a energia dele que vocês perderam, né? Por outro lado, a morte de Raul me mostrou um Raul ainda mais Raul que a gente já não conhecia porque ele já era muito independente. Então cada pessoa que me chegava com a informação, os professores dele da UNB que foram para o velório, cada pessoa me contava uma história de Raul, uma coisa que fazia Raul ficar gigante, né? E era isso, assim, na realidade, foi-se constatado que Raul era um bodhisattva, né? Que ele deu a vida dele pela causa, né? Para que outros não venham, embora muitos já morreram depois dele, muitos, né? Mas assim, a causa dele fica acesa. Existe a Ghost Bike dele no local, no canteiro central aqui em Brasília, que já virou uma referência de Brasília, faz parte da história de Brasília já. Ele ganhou, ele foi tão homenageado que eu disse para o meu cardiologista, o meu coração, já que é um músculo, né, está muito trabalhado, porque ele vai dar dor para alegria, dar dor para alegria, todo dia, várias vezes. Porque a dor da morte dele trouxe informações e um Raul gigante, né, que eu plantei na UNB, confesso que eu estou com vontade de descansar, de cuidar dos meus netos na Alemanha, que até isso ficava comprometido. Mas ele se tornou assim gigante, ele ganhou medalha de pós-morte de mérito militar, me levaram para o Rio para receber essa medalha, fui no avião da FAB. Dentro de Brasília, a morte dele teve uma repercussão imensa, exatamente por ele ser muito carismático, muito querido, já muito conhecido na cidade, porque ia na Câmara Legislativa do DF, na CEMOB, em Secretaria de Mobilidade e tudo, e ele ter morrido exatamente daquilo que ele combatia, né? Que era a irresponsabilidade no trânsito, a falta de harmonia, né? Que se melhorar para um, melhora para todos. Essa era a visão dele, que ele conta ali naquela entrevista, aos 23 anos. Então, ele recebeu homenagem do governador, recebeu menção honrosa na Câmara. No dia seguinte da morte dele, o Senado fez uma homenagem, porque ele era bom de TI, aí ele fazia uns bicos para os sites da CPI da Previdência, né? Então, era tanta coisa que eu me mantinha assim, sabe, suspensa nessas coisas todas. Isso me favoreceu muito, me deu energia para eu continuar um pouco a luta dele, sempre me achando com a nota muito menor do que a dele, mas mantendo ele vivo, né? Ou pelo menos dando condições de outros entrarem nessa luta, né? E esse novo Raul, né? Surpreendente, que eu já era fã, louca, apaixonada, fazia tudo por ele, e ele tornou-se até além de mim. Né? Tem situações que eu evito até aparecer para ser a causa dele. Né? Como é no evento Salve o Planeta Pedale, que englobou o 13º Fórum Mundial da Bicicleta, e o 11º Bicicultura, que é um fórum nacional. Então, era encher Brasília de bicicleta, que era o que ele queria, né? E a gente poder trazer essa transformação, pelo menos em Brasília e daqui para fora, de um trânsito mais harmônico, pacífico. E para isso ele deu a vida.
E Renata, dessa ausência que é preenchida por tantas coisas bonitas que você recebeu de homenagem do Raul, quais saudades você tem dele? Pode ser pequenas coisas, mas que ele fazia com você, quais saudades? Olha, eu vou falar logo de uma prática que foi terrível. Ele era meu assessor de tecnologia. Ele sabia tudo, tudo. Eu entregava para ele, ele demorava um pouquinho, mas resolvia. Ele resolvia os problemas de tecnologia dos amigos da irmã que morava em Porto Alegre. Ele conseguia entrar no computador da pessoa e resolver. Então, eu perdi meu apoio tecnológico dentro de casa. Eu tenho uma amiga que dizia que tinha inveja de mim, de eu ter um filho Raul com a tecnologia que Raul sabia. Então, assim, para falar no prático, né? A lembrança dele é muito intensa, mas finda que vão ficando momentos, né? Então, eu tenho um momento onde, e talvez até como um consolo, né? Onde a gente tem uma última conversa quase antes de eu viajar, e a gente conversa sobre o risco de pedalar, né? E, e aí ele dizia assim, mãe, mas se eu morrer, eu morri. Aí eu ficava brava e eu dizia, nessa conversa, eu disse, e aí eu me lembro fisicamente da gente nessa conversa. Aí eu dizia, não é morrer, é ficar assim vegetativo ou ficar sem poder fazer o que você gosta de fazer, sem, né? Não é só morrer, eu sei que morrer, como acredito até hoje, que morrer foi a melhor solução para Raul, dado o dano que foi um carro bater nele a 95 quilômetros por hora, né? E era um dano irreversível, onde, apesar, eu sou agnóstica, né, mas acredito em forças da natureza e respeito tudo, mas ao ponto de eu não pedir para ele ficar vivo, entregar mesmo, assim, aquele momento era tão difícil, mas eu via, depois que o médico falou tudo, eu nunca jamais seria egoísta de querer ele vivo. E eu entendo da ciência, apesar de não saber o que era, foi uma defesa, né, de estabilizar. Eu entendo que a situação dele não seria nem um pouco fácil, nem para mim, nem para ele, né? Seria continuar uma tortura, porque ele chegou no hospital no que chamam Glasgow 3, que é a pior condição de traumatismo craniano. Então, ele seria uma pessoa vegetativa e eu preferia, com todo respeito, com toda aceitação que muita gente tem que ter, eu acho que, no caso, eu entreguei e a melhor coisa que aconteceu diante da condição que ele ficou depois do atropelamento foi ele realmente virar espírito encantado e não ser um peso, não ser uma dor constante, mas uma dor que vai ficando mais leve, né? E que ilumina, e não que vive obscuro dentro de uma prisão, né? Uma prisão do corpo e da mente. E Renata, como você se sente por não ter tido essa justiça, de certa forma, no caso do Raul? Olha, é das coisas que a gente tem que aceitar também. Igualmente a morte, a gente aceita que a justiça não trabalhou bem, mas eu tive uma experiência recente, porque há um caso que recentemente foi muito noticiado, de uma ciclista de São Paulo que era muito parecida com Raul, era uma cicloativista, a Marina Arcotti, né? E que o caso dela, com muita luta, conseguiu se levar para o júri popular, que é o dolo eventual, e eu falei até para minha terapeuta, né? Eu fui ver esse julgamento, né? E é como se eu tivesse feito uma constelação familiar, né? Já que não houve um julgamento justo para Raul e tudo, eu senti ali um fechamento, como acontece nesses processos terapêuticos, de ver um julgamento acontecendo e assim projetar Raul ali
e deixar passar, porque não há nada a ser feito. Renata. Mas a dor agrava. A violência, houve a violência do trânsito, né? Porque uma pessoa está dirigindo a mais do que 50% do limite da via, é considerada infração gravíssima. Né? Foi uma violência que foi até difícil eu conseguir cremar Raul, que era a vontade dele. Né? E aí, quer dizer, até me perdi, mas, enfim, voltando a algumas lembranças boas de Raul, assim, eu me encantava como ele tinha se tornado, aquele homem que ele tinha se tornado. A gente trocava ideias, a gente conversava de igual para igual, e ele era verdadeiro comigo. Eu reagia um pouco, mas via que ele tinha razão em algumas críticas. Então, isso às vezes é até meio condenado por algumas linhas terapêuticas, não sei, mas eu sempre tratei meus filhos de igual para igual. E não existia autoritarismo, mas combinações e responsabilizações. Então, eu descia para falar com eles, eu me acocorava, assim, já era uma coisa da minha natureza. Então, eu levei eles, assim, fomos crescendo juntos, né? Quando ele tinha 5 anos, eu me separei do pai dele, voltei a morar em Recife, e foi aí que a gente teve que ficar mais junto, seguir mais independente, e aí a gente era assim, um mínimo de autoridade às vezes tinha que ter, até para fechar uma situação, mas as coisas eram muito. Era muito bonita a relação da gente. Eu me lembro que uma vez uma amiga minha de trabalho, passando de carro, viu a gente saindo até de uma agência de turismo, que ele ia fazer uma viagem pelo colégio, e a gente saiu, ele com a mão por cima de mim, brincando e rindo na rua. Ela disse que se emocionou de ver, né? A gente na rua. Então era isso, a gente era muito amigo e éramos juntos, assistia séries junto, assistia. Eu viajava muito e ele me ligava para aprender a fazer uma sopa de tomate para o amigo dele. Quando eu chegava, ele me pedia para fazer coisas. E os amigos dele foi uma grande riqueza que eu herdei também, né? Sou muito cuidada, sou muito apoiada por uma rede que ele formou no Brasil. Ele já tinha viajado para o Chile, representa pelo Itaú, no Fórum Mundial da Bicicleta de lá, dando palestra. Eu me lembro que ele foi para o Bicicultura de Recife em 2017, em agosto, e eu estava lá. E eu fui ver a palestra dele. Quando eu vi a palestra dele, eu disse: está pronto. Entendeu? Então, assim, eu tive a sensação de um dever cumprido, assim, que eu tinha formado um homem inteligente e sensível ao mesmo tempo, né? Que é disso que o mundo precisa, né? E que durou pouco, mas que sirva de exemplo e que as pessoas mudem seu comportamento no trânsito e queiram entender que o trânsito não é para brincadeira, não é para emoção, é um local de direito de todos e só vai ser seguro com a responsabilidade do poder público, dos motoristas. E assim, quando o Raul morreu, muita gente, colegas dele, jovens, né, com 23 anos, me disseram que mudaram a forma de dirigir depois da morte de Raul. Então é isso, a gente não quer mais Raús, nem Marinas, nem nenhum ciclista morto, nem nenhum pedestre, nem. Assim, eles não precisam morrer por causa de uma forte emoção e responsabilidade. Né? As pessoas têm que entender que o trânsito é um lugar para todos viverem e não para morrer. E nem é Renata, só do carro. Renata, você sabe que Raul, ao contrário, é luar, né? Raul ao avesso. E eu vejo vocês bem como esse complemento de sol e lua, você e o Raul, né? Que a lua ali, ao luar,
ela é iluminada pelo sol e você traz sempre essa memória do Raul, apesar da sombra de estar esquecido por muitas pessoas, você sempre ilumina e traz a memória dele, para ele nunca ser esquecido. E em vida, esse sol que batalha, que é ativista também, em memória do filho, mas também em sua vida, porque tem muito de você no seu filho e muito dele em você também. Eu acho que é esse complemento de sol e lua, né? Que um dá um lugar para o outro brilhar, mas eles sabem da responsabilidade um do outro, né, para o dia acontecer. E você tem muita coragem, você é uma mulher muito forte, né? De tudo que aconteceu, ainda não é fácil, por mais tempo que passe, perder um filho é um tempo que passa diferente para a mãe, né? Principalmente. Talvez respostas que a gente não tenha, né, em vida, mas. Eu espero sim que justiças possam acontecer em casos parecidos com o Raul, porque a gente se sente revoltado também, né, por uma certa irresponsabilidade. Mas é muito bonito o que você faz pelo Raul, muito bonito pelo que você faz por outras vidas, porque esse ativismo também salva vidas, gera consciência em outras pessoas. E eu queria te dar esse abraço mesmo de longe, pelo Raul e por tanta gente que você ajuda por esse ativismo. Olha ele aqui, ó. Olha só que linda! No começo, até antes da gravação, eu falei pra ela que camiseta bonita, né? E realmente, pedalar é isso, pedalar é vida. Essa intensidade do Raul de viver é muito importante para nós também, que passamos pela vida. Temos que aproveitar cada momento. Não sabemos nem o dia de hoje direito, né? Quem dera o amanhã. Mas fico muito feliz que vocês tiveram esse companheirismo em vida, que vocês foram amigos mais que mãe e filho, né? E por toda a tua batalha, Renata. Muito obrigada. Eu quero que você deixe um recado para as pessoas, mães principalmente, que perderam um filho dessa maneira, no trânsito. Quero que você deixe um recado do seu coração. Ah, eu vou estender meu recado a qualquer mãe que perdeu um filho, né? Porque Exato, ontem pode mesmo ser. eu fui num velório de uma moça de 27 anos que tinha uma doença autoimune, lutou muitos anos, e eu conheci a mãe dela e tudo, e assim, é a mesma morte, né? A mesma perda, uma traz violência, outra traz sofrimento antes e uma série de coisas. É dizer que assim, arrume propósitos, de preferência vinculados a seu filho ou a motivos que a vida dele trouxe, né? E que é possível, né, reviver, renascer, né? E uma das coisas, a gente era muito brincalhão e gargalhado juntos, e eu tinha muito medo de não gargalhar mais, de não fazer uma piada engraçada, né? Como ele fazia muito, ele era muito espirituoso, eu também. E eu vejo isso voltando. Pode demorar mais, pode demorar pouco, muito, cada um com suas características e com seus vínculos, né? Mas, assim, eu faço parte de um grupo de mães que a gente, né, de alguma forma, a gente conversa muito, porque fica um tempo que falar desse assunto as pessoas não aguentam mais, ou incomoda, ou a pessoa acha que você está sofrendo, quer mudar de assunto. Então, entre nós mães, a gente fala muito, fala. Então, assim, e a gente vê essas mães também, não é uma, como tudo na vida. Uma coisa é a seguinte, uma das mães fala, todo dia tem uma mãe que perde um filho, né? E assim, e a gente vê algumas mães, quando uma está com mais dificuldade, a gente marca um café, sai, a gente brinca, bebe vinho, planta ipê, e numa forma de dizer que o amor é maior do que a vida, né? E que para o nosso caso não tem mais jeito, e algumas transformações podem ser importantes para esses jovens viverem mais e as crianças, né? Porque a morte no trânsito é a maior causa de morte entre adolescentes e crianças. Por quê? Porque essas pessoas não estão velhas, não estão idosas, não estão doentes, raramente existe uma doença. Então, a morte no trânsito
realmente tira muita vida dos jovens e das crianças e traz também consequências fortíssimas para a sociedade, não só para a família. Por isso que a gente tem que amadurecer no crime de trânsito, porque quando houver responsabilização adequada, isso vai diminuir. Enquanto a pessoa é condenada a 12 anos, 5 anos depois, e sai sem ser preso e volta a ter uma vida normal, não é, isso é um estímulo a continuar essa epidemia de mortes, né? Então é isso, assim, a gente, como diz a história, né, eu não gosto dos slogans, mas a gente faz do luto uma luta, mas o luto nunca acaba. Não é que eu estou sendo, nunca acaba. Não, ele tem fases diferentes, mas outro dia eu vi um texto de uma mãe que estava comemorando o aniversário do filho de 50 anos, que tinha morrido há mais de 30. E, assim, sempre haverá, como houve a presença, haverá a ausência, que é quase uma presença. Renata, muito obrigada pelo carinho de compartilhar essa história sua e também do seu filho. Muito obrigada. Obrigada também.